tudo bem com você? Seja bem-vindo a esse vídeo sobre aspectos básicos da contabilidade. Para quem não me conhece, sou professora Márcia Farias e nesse vídeo, então, nós vamos conhecer o conceito de contabilidade, qual o objeto da contabilidade, campo de aplicação, quais são as funções da contabilidade. Vamos conhecer também sobre os usuários da contabilidade, quem são esses usuários, e vamos entender e conhecer quais são as técnicas da contabilidade. Então fica aqui comigo nesse vídeo que nós vamos então dar uma passada por esses aspectos básicos aí. Mas antes de continuar, eu quero saber, você está inscrito aqui no canal? Não? Então inscreve aí no canal para a gente dar continuidade aí. Então vamos lá? Então nós vamos iniciar o nosso estudo conhecendo o conceito de contabilidade. Vamos lá? Então vamos seguindo aqui. E nós temos aí, então, o conceito de contabilidade é o quê? A contabilidade, pessoal, é uma ciência, tá? Que estuda, interpreta, registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. Então, nós precisamos sair aqui dessa aula sabendo que a contabilidade ela é uma ciência contábil. E essa ciência contábil, ela é uma ciência social. Então, eu preciso ter claro em mente que a contabilidade não é uma ciência exata, ela é uma ciência social. E eu preciso saber que essa contabilidade, ela vai estudar os fenômenos econômicos da entidade e vai o que? Executar diversas funções práticas, de práticas contábeis que nós vamos estudar mais aí à frente. E nós vamos ver que ela vai orientar e controlar os registros dos fatos contábeis. E nós vamos ver como que ela orienta e controla esses registros mais à frente. Mas seguindo aí, então, eu já tenho claro que a contabilidade, qual o conceito de contabilidade. Agora eu preciso saber qual é o objeto da contabilidade. E o objeto da contabilidade, pessoal, vai ser o patrimônio, tá? Então, o objeto da contabilidade é o patrimônio. E esse patrimônio, ele é dividido em bens, em direitos e em obrigações. E nós vamos, então, passar e falar um pouquinho de cada um desses grupos aí. Então, nós vamos ver que a contabilidade ela é formada por bens. Esses bens são itens avaliados em moeda, capazes de satisfazer a necessidade da entidade, ou seja de pessoa física ou pessoa jurídica. E os bens da entidade, eles estão divididos em bens tangíveis e bens intangíveis, bens móveis e bens imóveis. E aí você vai me perguntar, professora, qual a diferença entre bens tangíveis e intangíveis? Os bens tangíveis, pessoal, eles têm uma forma física, são palpáveis, eu consigo pegar, por exemplo, um veículo, um imóvel, estoque de mercadoria, o dinheiro no caixa, os móveis e utensílios e por aí vai. Tudo que eu pego, que é o palpável, eu chamo isso de bens tangíveis. E bens intangíveis são aqueles bens incorpóreos, não palpáveis. Por exemplo, a marca da empresa. Eu não consigo pegar, mas ela tem um valor e é um bem dessa entidade. E eu tenho os bens móveis e bens imóveis. Os bens móveis, o que são esses bens móveis? São aqueles que podem ser movidos de um lugar para o outro. Então, ele está aqui, eu posso mover ele para outro lugar. Isso são os bens móveis, por exemplo, animais, máquinas e equipamento. Estoque de mercadoria eu consigo tirar de um lugar e levar para outro lugar. Os bens imóveis são aqueles que é vinculado ao solo e que não pode ser retirado. E se eu retirar, vai causar danos ou destruição desse bem. Por exemplo, edifícios, construções,
árvores, isso são bens o que? Imóveis, porque eles estão vinculados, ou seja, vinculados aos solos. Agora, seguindo, nós vamos conhecer o que são os direitos de uma entidade. Então, o que é esses direitos? Os direitos, pessoal, são os valores a receber de terceiros gerados pela operação da entidade. Então, eu vou ter salários a receber, dinheiro depositado no banco, duplicatas a receber, aluguéis, tudo isso são o quê? Direito da entidade. Mas eu tenho também as obrigações. E o que são essas obrigações? Elas representam as dívidas que a empresa tem contratadas junto a terceiros. Por exemplo, eu tenho funcionários, eu tenho obrigação de salários a pagar. Governo, eu tenho os impostos a pagar. Financeiras, eu tenho financiamentos a pagar. Previdência Social e FGTS, eu tenho os encargos da folha a pagar. E por aí vai. Então, eu tenho lá aluguel a pagar e diversas outras contas, como água, luz, gás, todas essas outras contas aí a pagar, fica no grupo das obrigações. Então, eu já sei que o patrimônio é composto por bens, por direito e pelas obrigações. Seguindo para o próximo bloco, nós vamos agora falar então sobre o campo de aplicação. Qual é o campo da aplicação da contabilidade? São todas as entidades que possuem o patrimônio e que administram esse patrimônio de modo organizado. Então, essas entidades, elas podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos. Esse é o campo de aplicação. Então, nós podemos falar que o campo de aplicação são todas as entidades econômico-administrativa. E às vezes pode aparecer a palavra chamada azienda. Então, quando se falar de azienda, é uma palavra aí mais antiga, de origem italiana, ela equivale ao quê? À empresa. Então, o campo de aplicação da contabilidade é o quê? É as empresas aí, perfeito? E aí, quando nós falamos então de campo de aplicação, que é a aplicação das aziendas, eu tenho o quê? As entidades com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Por exemplo, com fins lucrativos, eu tenho as empresas comerciais e sem fins lucrativos, eu tenho associações e o governo, os municípios, o governo municipal, estadual. Então, eu tenho aí, então, as entidades sem fins lucrativos, perfeito? Então, eu tenho campo de aplicação às entidades econômico-administrativas. Seguindo para o próximo bloco, nós vamos então conhecer a finalidade. Qual é a finalidade da entidade? A finalidade é registrar, controlar as alterações ocorridas no patrimônio da entidade. Essa é a finalidade da contabilidade. Então, a principal finalidade é o quê? O registro, o controle e as alterações ocorridas nessa entidade. E ela vai fazer isso por meio de quê? Por meio de lançamentos contábeis, ou seja, escrituração contábil. Então, a contabilidade, por meio do controle do patrimônio, ela vai fornecer o quê? As informações úteis para a tomada de decisão. Então, eu tenho aí que, a partir de fazer um registro, um controle dessas alterações, a contabilidade vai fornecer informações úteis para a tomada de decisão. Seguindo para o próximo bloco, nós vamos ter as funções da contabilidade. E eu tenho duas funções na contabilidade. Então, primeiro eu tenho a função administrativa, que controla o patrimônio da entidade por meio dos registros dos fatos contábeis em livros apropriados. E nós vamos conhecer quais são esses livros aí. Então, nós vamos ver mais à frente que eu tenho o livro diário e o livro razão para fazer o controle e o registro desses fatos contábeis aí. E a segunda função é a função econômica.
que faz o quê? Ela vai apurar o resultado, ou seja, vai apurar se houve lucro ou se houve prejuízo, porque se tiver sido positivo o resultado, essa entidade teve um lucro. Agora, se o resultado foi negativo, essa empresa aí, então, teve um prejuízo no período. Pessoal, atenção em relação às funções da contabilidade. A Consulplan ama trabalhar e falar dessas funções. Então, eu preciso ter claro em mente que a função administrativa controla o patrimônio por meio dos registros dos fatos contábeis em livros apropriados, que é a escrituração contábil ali, no diário, no razão. E a função econômica vai fazer a apuração do resultado. Então, falou de econômica, você vai lembrar da apuração do resultado, lucro ou prejuízo do período, perfeito? Não esqueça disso. E aí nós vamos, então, seguir para o próximo bloco e conhecer quais são os usuários da contabilidade. Então, os usuários podem ser considerados qualquer pessoa. Pessoa física, pessoa jurídica, que tenha interesse em conhecer os dados fornecidos pela contabilidade. E aí nós vamos ver que eu tenho um grupo de usuários chamados de usuários internos. E eu tenho um grupo de usuários chamados usuários externos. Então, qual a diferença entre usuários internos e usuários externos dentro da contabilidade? Então, eu vou saber que o usuário é qualquer pessoa física ou jurídica que tenha interesse em conhecer os dados fornecidos pela contabilidade. Os usuários internos, quem são que participa desse grupo aí? A própria administração, o gerente da entidade, os diretores, os administradores, os funcionários dessa entidade. Então, esses são os chamados usuários internos. E os usuários externos? São aqueles que têm interesse em conhecer os dados fornecidos pela entidade. Quais são? Os acionistas, o governo, os fornecedores, as instituições financeiras, sindicato, as agências reguladoras. Então, aí são alguns dos exemplos de usuários externos que têm interesse nessas informações aí. Perfeito? Então, não esqueça que usuário da contabilidade é qualquer pessoa física ou jurídica que tenha interesse nesses dados aí, e eu posso classificar como usuário interno ou usuário externo. Mas vamos seguir aí agora e vamos conhecer as técnicas contábeis. Quais são essas técnicas, professora? Nós temos 4 técnicas contábeis. Quais são? Eu tenho a escrituração contábil, eu tenho a elaboração das demonstrações contábeis e eu tenho a análise das demonstrações contábeis. E, por fim, eu tenho a auditoria. Então, vamos dar uma olhada no que tem aí no nosso slide. Veja, a escrituração contábil, pessoal, ela é uma técnica que é utilizada para registro dos fatos contábeis. E a próxima técnica é a elaboração das demonstrações contábeis, que possui basicamente o objetivo de quê? De evidenciar os fatos escriturados ao término do exercício social. E aí a entidade vai verificar se ela vai publicar essas demonstrações contábeis. Já a técnica de análise das demonstrações contábeis, ela vai fazer o quê? Ela vai extrair as informações sobre a situação financeira, econômica e patrimonial da entidade, a fim de subsidiar o processo de tomada de decisão. E a última técnica é a técnica contábil, que possui o objetivo de quê? De examinar a escrituração, a evidenciação das informações financeiras, verificando se essas informações elas foram elaboradas de acordo com as normas vigentes e de acordo com os princípios da contabilidade. Então, para que servem essas técnicas contábeis? Olha só, pessoal, eu tenho aí então as técnicas. Eu vou escriturar.
Então, a primeira técnica é a escrituração. Eu vou utilizar, por meio de registros de débitos e crédito, eu vou realizar os registros dos fatos contábeis que ocorreram em determinada entidade. Perfeito? Primeira técnica. Mas não adianta nada eu só ter isso registrado. É necessário eu elaborar o quê? Evidenciar esses fatos escriturados nos livros Diário e Razão e apresentar isso por meio da elaboração das demonstrações contábeis. Perfeito, elaborei, eu estou com as minhas demonstrações perfeitas. Já escriturei, já elaborei. Mas não adianta nada eu registrar, escriturar, depois elaborar essas demonstrações se eu não souber interpretar o que está nele, extrair as informações dessas demonstrações contábeis. Aí vem a terceira técnica, que é a análise das demonstrações contábeis. Então, agora eu vou pegar os dados apresentados nessas demonstrações contábeis e vou sentar e analisar qual é a situação econômica dessa entidade, qual a situação financeira, qual a situação patrimonial dessa entidade. Então, eu vou utilizar a técnica da análise das demonstrações contábeis. E para fechar, eu tenho a auditoria. O que a auditoria vai fazer? Eu escriturei, eu elaborei as demonstrações contábeis baseadas nessa escrituração. A partir dessas demonstrações contábeis, eu fiz uma análise, extraí informações ali dessas demonstrações e verifiquei qual é a situação, se ela está com uma situação confortável ali, econômica, patrimonial, financeira. Aí eu venho com a auditoria. E o objetivo da auditoria é fazer o quê? Examinar essa escrituração contábil, evidenciar se as informações estão corretas, verificar se essas informações, se essa escrituração contábil, se essa elaboração de demonstrações contábeis, se elas estão de acordo com as normas internacionais, se elas estão de acordo com os princípios da contabilidade, com a norma vigente da contabilidade. Então, a auditoria vai validar e verificar se de fato eu escriturei corretamente os registros dos fatos que ocorreram nessa entidade. E isso traz o quê? Uma segurança para o acionista, para os sócios e para até mesmo para o governo. Por quê? Porque eu vou ter ali uma validação de que fato eu estou escriturando, fazendo a escrituração de acordo com as normas internacionais. Bem, pessoal, sobre essa parte dos aspectos básicos aí da contabilidade, era isso que a gente tinha para passar para vocês. Agora nós vamos seguir e fazer algumas questões em relação a esse assunto e vamos ver então como ele pode cair lá na sua prova. Então vamos lá para o próximo vídeo fazer aí então algumas questões.